Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da XBB aqui no YouTube. Meu nome é Marcelo Negrão e hoje eu vou ensinar para vocês uma incrível função essencial nas planilhas do nosso dia a dia, a função SE. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, isso é muito importante para apoiar os nossos vídeos, apoiar a criação de conteúdos como esse. Então, bora pro vídeo. Olha, eu criei aqui essa tabela, esse relatório de vendas, para eu poder exemplificar como que funciona a função SE. Então, primeiro vamos selecionar aqui a célula I8 e vamos iniciar a construção da nossa função. Toda função ou fórmula, você tem que iniciar com um sinal de igual, tá? Feito isso, vai vir o nome da função que você deseja aplicar. No nosso caso, a função SE. Feito isso, você tem que abrir parênteses. Toda função é construída dessa forma. Um sinal de igual, o nome da função e na sequência você abre um parênteses. Feito isso, já surge essa caixa para você com os parâmetros que a função precisa. Os parâmetros são como se fossem perguntas que o Excel vai fazer e a resposta é o resultado da sua função. Eu vou exemplificar isso aqui para você na prática agora. Então ele quer saber aqui, ó, qual teste lógico. Esse é o primeiro parâmetro que ele quer saber. A divisão dos parâmetros vem através de ponto e vírgula. Então ele vem parâmetro teste lógico, ponto e vírgula. O resultado se for verdadeiro, ponto e vírgula, e o resultado se for falso. Nesse caso, eu quero o quê? Eu quero saber se o saldo aqui desses vendedores, se é bom ou se é ruim. Então o que eu faço? Escrevo a minha função, clico aqui na célula com resultado que eu desejo fazer o teste. Então, no caso aqui, eu clico na H8. Então, se H8 for menor é esse símbolo no Excel é feito com esse símbolo. Esse é o símbolo de menor e esse o símbolo de maior. Então, se H8 for menor do que 0, então esse é meu teste lógico. É isso que o Excel tem que se perguntar. H8 é menor do que 0? Se for, o que deve aparecer na tela? Então, nesse caso, ponto e vírgula, porque eu terminei o parâmetro do teste lógico, inicia-se então o parâmetro se for verdadeiro. Então, se for verdadeiro, o que deve aparecer na tela? Se for menor que 0, é ruim. Esse cara está dando prejuízo, né? E se não for menor do que 0? Se for maior do que 0, então ponto e vírgula. Tá vendo aqui, ó, se verdadeiro, ou seja, se o resultado do meu teste lógico for verdadeiro, e se o resultado do meu teste lógico for falso. Se for falso, ou seja, se não for menor do que 0, abro aspas. Ah, tá, se você não sabe, toda vez que a gente for escrever também um texto, tá, que o resultado de uma função, de uma fórmula for um texto, você tem que sempre colocar entre aspas, aspas duplas, tá bom? Se o resultado for um número, não precisa das aspas, tá bom? Isso é somente para texto. Então, eu abro aspas, escrevo bom, fecho aspas. Então, o que eu disse para o Excel? Se H8 for menor do que 0, escreva na tela a palavra ruim. Se não, escreva na tela a palavra bom. Terminando, a gente sempre tem que fechar a nossa função com um parêntese. Porém, tem uma curiosidade aí. Se você não colocar o parêntese, você der o Enter, vai funcionar do mesmo jeito, porque o Excel colocou para você. Porém, é sempre importante que você se habitue a colocar, a fechar sempre os parênteses nas suas funções, porque em alguns casos você pode ter problema. Então, fechou, dá Enter, ele já apareceu ali, bom. Agora, para você aplicar essa mesma função em todas as linhas de baixo, você não precisa escrever em linha por linha. Basta você posicionar o ícone aqui do seu mouse nesse quadradinho verde aqui do lado direito inferior da célula, até que ele fique assim com esse aspecto, né, dessa cruz mais fina e preta. Clica, segura com o botão esquerdo e arrasta até o final da tabela. Ele vai aplicar a função em todas as linhas. No nosso caso aqui, ele perdeu a formatação da célula. Se você não quiser que isso aconteça, eu vou dar Ctrl Z aqui para voltar. Você dá um Ctrl C, tá bom? Nessa célula.
seleciona aonde você quer aplicar essa função, vem aqui na parte superior da tela, aqui na parte colar, clica, e você tem aqui no segundo quadradinho colar formas, ou seja, nesse caso ele cola somente as formas. Tá vendo? Aqui ele já mostrou para mim, colar fórmulas. Nesse caso ele aplicou a fórmula em todas as linhas e não perdeu a formatação. Cada uma está referenciando a linha em que se encontra a função. Então aqui nesse caso aqui, ó, H9, a de baixo tá olhando a H10 e assim ele aplicou para todas as linhas. Porém aqui você pode ver que a gente só utilizou dois valores, ruim e bom. E se eu quisesse, por exemplo, fazer médio, se eu quisesse um resultado, por exemplo, às vezes o cara não é ruim, mas também não é bom, ele é médio. Como que eu faço nesse caso? Vamos ver. Eu vou novamente dar o Ctrl Z aqui, para falar a verdade, eu vou deletar tudo e vou começar a construir de novo para a gente fazer esse teste. Eu vou começar da mesma forma, desculpa. Igual, se, abro parêntese, faço o teste lógico. Se H8 aqui, né, no nosso caso, for menor do que 0, respondo ruim. Porém aqui já vejo que o próprio 45 não é menor do que 0. Então esse teste já vai dar falso, ele não vai aparecer na tela ruim. Então ele vai aparecer o resultado do próximo parâmetro, que seria o falso. Aí que está o pulo do gato. Nessa hora você não deve escrever nada, você coloca uma outra função se. Sim, é uma função se dentro de outra. Eu escrevo se, abro parênteses, H8 for menor do que 100. Ponto e vírgula. Então o que ele fez? Ele olhou, H8 é menor do que 0? Não, não é. Então eu não vou escrever ruim. Eu vou para o próximo parâmetro. No próximo parâmetro, ele vai ter uma outra função. Então ele vai fazer essa função. Se H8 for menor do que 0, o que eu respondo então nesse caso? Menor do que 100, eu respondo, abro aspas, médio. Fecho aspas. Então nesse caso ele fez o caminho. Se H8 for menor que 0, responde ruim. Se não for, faça um outro se. Se H8 for menor do que 100, responda médio. No caso, vai ser o que vai aparecer aqui. Tá, só que se ele não for menor que 0 e também não for menor do que 100, ou seja, se ele for maior do que 100, nesse caso vai ser o falso aqui. Ponto e vírgula, escrevo bom. Prontinho. Se for menor do que 0 é ruim, se for menor do que 100 é médio, se não, é bom. Fecho meu parênteses. Se você for ver, tem o parênteses do primeiro se e o parênteses do segundo se e o parênteses do primeiro se lá na ponta. Então é dois parênteses que eu tenho que fechar. 1, 2. Aperto Enter. Mas ainda assim, vale aquela mesma regra que eu te falei. Se você não fechar e der Enter, o Excel nesse caso vai te dar essa mensagem dizendo que encontrou um erro na sua fórmula, ou seja, está faltando parênteses, que se você aceita a correção. Basta você clicar em sim, que pronto, está corrigido. Então ele fez o teste. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, dar Ctrl C, selecionar onde eu quero aplicar e clico em fórmulas. Pronto, ó. Só no primeiro caso aqui que está entre 0 e 100. Então só aqui que ele apareceu médio. Você pode ver que aqui, por exemplo, ó, ruim, porque esses valores aqui são negativos, tá? Tá dando R$ 435 negativo. Eu vejo o símbolo aqui, ó, no canto. Então por isso está aparecendo ruim, é menor do que 0. Agora no caso aqui, ó, esse aqui é positivo, 1189, e é maior do que 100. Então esse resultado é bom. E aí, gostou dessa super dica sobre como funciona a função se? Se você quer mais dicas sobre fórmulas, sobre funções, sobre diversas outras ferramentas do Excel, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí na descrição o que você gostaria de aprender aqui na XVB e quem sabe a sua dúvida não pode virar um vídeo. Então, até o próximo vídeo. Valeu!